Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do Virou Notícia dessa quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Olha, hoje a gente está recheado aí de muitas notícias. A gente vai falar para você como que foi a entrevista coletiva realizada ontem à tarde na Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, onde um auditor fiscal do Ministério da Agricultura tranquiliza os consumidores aqui de Poços de Caldas a respeito da produção da cerveja artesanal aqui em Poços de Caldas. Tem também uma história que a gente vai contar para vocês que chama bastante atenção, de dois meninos, um de 13 e outro de 7, que foram apreendidos ontem por suspeita de furto de uma moto aqui em Poços de Caldas. Olha, e a gente vai falar também do esporte com Ailton Fonseca, tem aí a questão do nível da represa do Bortolã, que está satisfatório, comerciantes e usuários comemorando aí o volume da represa Bortolã aqui em Poços de Caldas. Olha, a gente começa com notícia da região, infelizmente uma notícia não é muito boa, mas é sobre um duplo homicídio acontecido em São João da Boa Vista neste fim de semana. O caso veio à tona ontem, terça-feira, depois que vizinhos sentiram o mau cheiro vindo do imóvel na rua Murilo Alves, no Jardim Guanabara, em São João da Boa Vista. Essas imagens aí foram cedidas gentilmente pelo repórter policial de São João da Boa Vista. Um abraço aí, Carioca, do Notícias Policiais, que faz um excelente trabalho no âmbito policial naquela cidade e região. Carioca aí cedendo para a gente, portanto, aí o momento em que a funerária, pessoal do IML, Polícia Civil e Militar também, no imóvel após o encontro do corpo desse casal que estava com várias perfurações sobre a cama em um quarto. O casal, o homem levou 9 facadas e a mulher 4 facadas. Os corpos então foram encontrados ontem após os vizinhos sentirem mau cheiro vindo aí do porão dessa casa na rua Murilo Alves, no Jardim Guanabara, em São João da Boa Vista. E a Polícia Civil, então, está investigando o que teria motivado e a autoria desse crime. O Carioca conversou com um dos policiais militares que atenderam aí a ocorrência, o soldado Xavier. Vamos ouvir, então, como que foi aí essa ocorrência aí atendida pela Polícia Militar de São João da Boa Vista. Positivo. Nós fomos acionados via Copom e informados que havia um encontro de cadáver na residência. Chegamos, fizemos contato com uma testemunha, adentramos ao local, proibimos o acesso de terceiros e dentro do ambiente a gente só encontrou as duas vítimas, dois maiores masculinos, um homem e uma mulher, e eles estavam deitados de bruços sobre a cama e havia indícios de crime. Sangue no local, sangue no chão, sangue sobre as vestes. Diante do indício de crime, o procedimento nosso é solicitar a perícia, polícia científica, também o SAMU e o serviço funerário. Foram solicitados outros órgãos, a polícia científica veio e constatou o indício de crime, o sangue, perfurações nos dois corpos e no momento ainda estão trabalhando no local do crime com os corpos. Infelizmente aí a morte desse casal em São João da Boa Vista, a polícia está apurando então. A princípio eles seriam usuários de drogas. Durante aí essa semana, com certeza a Polícia Civil de São João da Boa Vista já deve ter mais alguma novidade a respeito desse caso aí, inclusive a identificação dos suspeitos ou suspeito pela autoria desse crime. Olha, gente, agora um fato aqui em Poços de Caldas que chama atenção, mas eu vou explicar para você por quê. É um furto de moto, a suspeita do furto de moto, envolvendo duas crianças, dois meninos, um de 13 e o outro de apenas 7 anos de idade. Isso aconteceu ontem, no início da tarde, aqui em Poços de Caldas. A dupla foi vista por testemunhas aqui no Jardim Centenário, onde eles haviam furtado aí uma moto na garagem de um prédio e o agente da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas foi acionado e ele foi fazendo monitoramento dos meninos que estavam nessa moto aí, essa moto preta,
que foi furtada da garagem de um prédio no Jardim Centenário. O agente foi monitorando eles quando chegaram aí no cruzamento da rua Prefeito Chagas com a Correia Neto, eles foram abordados. De início, a polícia militar foi chamada e o menino mais velho, de 13 anos, contou aos policiais que havia comprado a moto por cerca de R$400 pela internet. Mas aí, conversando, os policiais conversando, eles acabaram caindo na contradição e os policiais constataram que o veículo havia sido furtado. Vejam bem, o menino de 13 anos estava conduzindo a moto e o primo dele de 7 na garupa. Chamou muita atenção das pessoas, né, nas ruas, e isso também ajudou aí a abordagem desses meninos, e a Polícia Militar conseguiu aí recuperar esse veículo furtado por eles, né, suspeita que sejam eles que haviam furtado essa moto. Então eles foram levados para a delegacia, os pais chamados perante o delegado, e a moto foi levada para o pátio credenciado do Detran aqui em Poços de Caldas. Muita atenção, né, gente? Uma coisa que impressiona: o menino de 13 anos, outro de 7, pilotando moto pelas ruas. Eles furtaram essa moto no Jardim Centenário e foram vistos na rua Edson Dias, no Nossa Senhora Aparecida, onde foi aí que a Guarda Municipal foi acionada. Eles foram monitorados da Edson Dias até aí na área central, no cruzamento da Prefeito Chagas com a Correia Neto, onde foram abordados pelo agente que chamou a Polícia Militar na sequência. Então, dificilmente aí a gente quer acreditar, mas infelizmente isso aconteceu aqui em Poços, envolvendo 2 meninos, um de 13 e outro, repito, apenas 7 anos de idade. Bom, a gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai falar de mais uma apreensão de drogas. Dessa vez ocorreu no Nova Aparecida, na noite de ontem, pelo pessoal do Tático Móvel. Um homem foi preso e com ele 76 buchas de maconha foram apreendidas, além de um pedaço de maconha prensada. Com ele também foram encontrados R$ 164,10 e um aparelho celular. O homem foi preso em flagrante por tráfico e levado para a delegacia para ficar sob a responsabilidade e os cuidados da Polícia Judiciária e, consequentemente, encaminhado para o presídio aqui de Poços de Caldas. Olha, gente, o nosso jornal aqui, o Virou Notícia, ele é feito para você, né, através de você, com a ajuda de vocês aí em casa, que acompanham principalmente as redes sociais e enviam para a gente sugestões de alguma coisa que está acontecendo aqui em Poços de Caldas, na região. E o Fábio Terra, nosso colega, parceiro, ele registrou para a gente ontem mais um lançamento de tintas nas águas do Ribeirão Poços de Caldas, que corta aí a Avenida João Pinheiro. Não é a primeira vez que isso acontece, né? O ano passado várias ocorrências já foram registradas. Essa tinta ela sai pela rede de esgoto ou pluvial e é lançada diretamente no Ribeirão Poços de Caldas. O ano passado o pessoal do CODEMA já havia feito uma fiscalização na tentativa de identificar de onde está saindo essa tinta, mas a situação continua a mesma. A tinta continua sendo lançada direto no Ribeirão. Pelo jeito, o autor, né, o responsável, não foi identificado, mas é uma situação que polui ainda mais o nosso Ribeirão, que recebe aí esgoto que não é tratado, ainda não é tratado parte do esgoto que cai sobre o Ribeirão, mas essa tinta ela contribui ainda mais para a poluição do Ribeirão. Vamos ver aí se o pessoal do CODEMA consegue finalmente identificar aí quem está lançando essa tinta no Ribeirão. Obrigado aí, viu, Fábio, pelas imagens. A gente continua aí contando sempre com o seu apoio, com suas imagens aí. Pode enviar sempre que você constatar alguma coisa irregular aqui na cidade. Tá legal, gente? Olha, vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto para falar para você sobre a situação das cervejarias aqui de Poços de Caldas. Ontem teve uma entrevista coletiva com o pessoal da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e o auditor fiscal do Ministério da Agricultura
que falou a respeito das medidas preventivas tomadas no estado e também que estão sendo tomadas aqui em Poços de Caldas em relação à intoxicação pela cerveja produzida pela cervejaria Baker em Belo Horizonte. Então não saia daí, você vai conferir como que foi essa entrevista coletiva e as orientações do auditor fiscal, tá ok? É um minuto só, a gente volta rapidinho. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Muito bem, estamos de volta aí com o segundo bloco do Virou Notícia dessa quarta-feira, dia 15 de janeiro. E a gente volta com informações agora a respeito de uma situação que está sendo recorrente aqui em Poços de Caldas. O pessoal tem reclamado muito, sobre o transporte de caminhões, né? Caminhões carregando aí terra, areia, entulhos e com a caçamba desprotegida. Essas imagens aí foram feitas ontem à tarde também, de caminhões que estão saindo de uma obra aqui no São Benedito e transportando aí material sem a devida proteção aí. E parte desse material está caindo na rua, sujando a rua, sujou esse trecho aí da Correia Neto com a Prefeito Chagas, o que pode ocasionar aí muitas vezes o risco de queda, principalmente de motociclistas e ciclistas que circulam pelas ruas de Poços de Caldas. Então, bem aí nesse cruzamento, ficou aí, se eu pedir para o Rogério tirar essa tarja, que acho que dá para ver melhor a sujeira que foi deixada no local. Então, estava uma situação extremamente arriscada para motociclistas e ciclistas, até mesmo carro, se precisar frear de forma repentina, ele pode derrapar aí. Vamos ver se dá para a gente ver aqui, um pouco de poeira ali, sujeira, que ficou nesse cruzamento aí, que circula muita gente, e os pedregulhos, né, que são aí muito arriscados para motociclistas que geralmente trafegam por ali. O pessoal da Defesa Social, através do Demutran, o secretário Tadeu, secretário de Defesa Social, ficou hoje de dar uma intensificada com o pessoal do trânsito, os agentes de trânsito, para verificar aí de onde realmente está saindo essa obra e providenciar aí, ver com os motoristas para que providenciem a lona e evitem que a sujeira caia sobre a via. Antes da gente continuar aqui, a nossa pausa aqui, para mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. O Igor, que está sintonizado também, a Ivana Oliveira, a Isolda, todos os dias com a gente, né, Isolda? E também o Zeca Santos, lá de Andradas. Muito obrigado aí vocês aí que estão nos acompanhando. E agora, ontem a gente falou de uma entrevista coletiva que a Secretaria de Saúde havia marcado para a tarde de terça-feira, e hoje a gente vai falar então o que ficou resolvido aí nessa entrevista coletiva. Nós acompanhamos lá ontem à tarde,
ela contou com a presença do secretário municipal de saúde, Carlos Mosconi, secretário adjunto, o Flávio Toni, a assessora jurídica do PROCON, Fernanda Soares, a Rosilene, também da Vigilância Ambiental, Juliana Louro, da Vigilância Epidemiológica, e o André de Paula Simões, auditor fiscal do Ministério da Agricultura aqui em Poços de Caldas. O pessoal reforçou aí as medidas preventivas que foram adotadas pelo Estado, entre elas a proibição da venda de qualquer produto da marca da cervejaria Baker em Minas Gerais, até que essa questão da intoxicação seja resolvida, né, a contaminação com tem uma travadinha aqui, dienoglicol, dienotilenoglicol, que teria aí contaminado pelo menos 17 pessoas e causado a morte de uma até o momento. Uma mulher também morreu com sintomas da nefrorenal, né, da síndrome nefrorenal, mas isso ainda está sendo investigado porque os familiares dela comunicaram às autoridades de saúde e da Polícia Civil após surgirem os casos de contaminação divulgados pela imprensa. Então, até o momento, eles não tinham relacionado a morte dela com o consumo dessa bebida, mas ela consumiu a bebida, portanto, vai ser feito aí um exame para poder constatar realmente se a causa da morte dela foi pela intoxicação. Bom, na entrevista coletiva, foi dito aí a questão do protocolo que está sendo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde. Todas as unidades de saúde e hospitais aqui de Poços de Caldas estão orientados para que, assim que uma pessoa que procure a unidade com alguns sintomas dessa síndrome, a vigilância epidemiológica seja acionada e todos os procedimentos sejam adotados. Mas é bom ressaltar que ainda aqui em Poços de Caldas não foi registrado nenhum caso suspeito da doença. Na região, apenas em São Lourenço, uma pessoa apresentou os sintomas. Então, todo o sul de Minas, apenas em São Lourenço, uma pessoa apresentou esse sintoma. O PROCON reforçou a questão da denúncia, porque a venda está proibida, então o consumidor que identificar aí qualquer marca da cerveja Baker sendo vendida, pode entrar em contato com o PROCON e fazer essa denúncia de forma anônima. O representante do Ministério da Agricultura, o André de Paula Simões, ele reforçou a questão da importância das pessoas, ao consumir qualquer tipo de bebida, seja artesanal, qualquer bebida fabricada em Minas Gerais, que deve-se prestar atenção quanto ao registro no Ministério da Agricultura. Por que disso? Porque o Ministério da Agricultura ele é capaz aí de acompanhar desde o início do processo do produto até o final que ele é colocado à venda. São inspeções de rotina que são realizadas. Então, quando esse produto é registrado no Ministério da Agricultura, é possível fazer esse rastreamento. Ele tranquilizou também a população, os consumidores aqui de Poços de Caldas e região, sobre a forma que são produzidas as cervejas aqui em Poços de Caldas na região. As 4 cervejarias principais de Poços de Caldas, né, que formam aí o polo cervejeiro de Poços de Caldas, elas não utilizam o dienotiglicol, que é usado aí para o resfriamento da cerveja, como foi o caso lá da Baker. Aqui em Poços de Caldas eles não utilizam essa substância. O resfriamento ele é usado, feito com placas de inox que protegem a serpentina, portanto não tem esse contato. Então ele já tranquilizou aí a população sobre esse consumo, porque a intenção é que não se crie um alarde, né, sobre as cervejas artesanais, que todas elas correm o risco de estar intoxicadas. Isso não é possível. Ele já tranquilizou, então, portanto, as cervejarias de Poços de Caldas e da região não utilizam essa substância. E ele reforçou ainda que aqui em Poços de Caldas tem algumas cervejas artesanais que são produzidas de forma irregular. Portanto, essas cervejas não tiveram os nomes divulgados, mas elas já foram notificadas e elas terão que fazer daí o registro junto ao Ministério da Agricultura aqui em Poços de Caldas. Mas ele volta a frisar que nenhuma não corre esse risco aí de intoxicação, tá ok? A gente
gravou uma entrevista, uma parte da entrevista com o auditor fiscal. A gente vai ouvir então um pouquinho aí das informações que ele passou ontem na coletiva da Secretaria de Saúde. A cultura, ele atua no registro, na regulamentação do mercado de cervejas, tanto artesanais quanto as convencionais, fazendo as auditorias para registro tanto do estabelecimento quanto do produto. Então, desde quando começou a investigação em Belo Horizonte, há uma equipe do Ministério da Agricultura trabalhando rotineiramente na empresa para fazer todas as coletas de amostra, aguardando os laudos de análise para poder complementar a investigação. Mas para Poços de Caldas e região, qual é a importância desse momento, né? A gente deve utilizar esse momento que aconteceu esse problema para avançar nas nossas questões aqui da região, que é principalmente o quê? A questão da cerveja artesanal ser registrada no Ministério. Quando a gente tem uma cerveja registrada no Ministério da Agricultura, é feito todo um trabalho, tanto de acompanhamento do registro e construção do estabelecimento, né? Quanto da formulação da cerveja e da fabricação dela em base até ao consumidor final. Olha, estou lembrando aqui também que o dietilenglicol, ele é uma substância usada também no radiador de carro. Então você já faz ideia aí de quanto ele é nocivo quando ingerido pelas pessoas, né, pelos seres humanos, e aí as consequências que a gente está acompanhando aí em Minas Gerais desde o finalzinho de dezembro para cá, e, infelizmente aí com uma pessoa já morta, né, por conta dessa intoxicação, e também 17 casos sendo apurados, 17 casos com pessoas com sintomas suspeitas aí de intoxicação aí pela síndrome nefroneurorenal. Olha, gente, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto então para a gente falar das novidades do esporte, como que foram as partidas ontem na Copinha e também a reunião realizada na Caldense. O Ailton Fonseca vai trazer tudo para a gente. E eu vou falar também sobre como está aí o nível da represa do Bortolã aqui em Poços de Caldas com as chuvas dos últimos dias. Não sai daí, rapidinho a gente volta. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. A Prevente Serviços, há 16 anos, trazendo confiança e qualidade em mão de obra terceirizada para empresas, condomínios, shoppings e escolas. Seja um ambiente corporativo ou familiar, conte com a Prevente Serviços. Nós cuidamos de você. Sempreprevente.com.br 35 31 14 8800. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Virou Notícia desta quarta-feira. Olha, gente, hoje pela manhã uma cena que chamou a atenção na Avenida Edmundo Cardillo,
ali no sentido Zona Sul. Um morador que mora próximo ali às margens da avenida, ele colocou aí vários objetos na via. Essas imagens foram enviadas pelas redes sociais logo pela manhã, então não se sabe ainda o motivo pelo qual levou esse morador a fazer isso, mas ele bloqueou a via Edmundo Cargilo aí, impedindo com que os veículos passassem aí nesse trecho que vai do centro para a zona sul da cidade. A ação durou aí cerca de 30 minutos, a Polícia Militar foi chamada, né? Ele está um pouco bravo ali, mas não foi revelado ainda o motivo pelo qual ele fez isso. Mas aí são restos de geladeira, máquina de lavar, algum outro objeto que ele colocou na pista. Então, aí foi chamada a Polícia Militar, né? E o trânsito liberado, então, depois de cerca de 30 minutos aí, após essa confusão causada por esse morador aí nessa casa que fica logo às margens. Aí o pessoal vai lembrar que ali era uma espécie de depósito de material reciclável, tinha animais, teve uma ação da prefeitura, se eu não me engano, há 2 anos, a família que morava ali foi retirada, mas esse morador voltou ali, naquele lugar ali, está morando novamente ali, e houve esse protesto aí, essa confusão toda de manhã, né, que acabou impedindo aí o trânsito por cerca de 30 minutos, mas a situação foi normalizada rapidamente e o trânsito liberado. Tá legal? E olha, gente, e uma boa notícia aí por conta das chuvas, né, do mês de dezembro e agora no início de janeiro, elas estão contribuindo. Ontem a gente mostrou aí o volume de água na cascata do Véu das Noivas, e hoje a gente vai mostrar como é que está aí a situação da represa do Bortolã, que ela atingiu aí mais de 100% do volume útil do reservatório, segundo aí o monitoramento feito pela DEMED, a DME aqui em Poços de Caldas. No mês de dezembro, ela chegou ficou com 104% aí do volume útil, e agora na última segunda-feira, o último monitoramento feito pela DME, constatou que o volume está com 101% aí do volume útil da capacidade de água da represa. Essa aí é uma imagem também enviada pelo nosso colega Fábio Terra, e inclusive ele mostra aí o surgimento já, né, das temidas aí, dos aguapés aí que vão se formando aí na represa do Bortolã. Mas o volume de água está satisfatório, os comerciantes e usuários estão comemorando, porque a represa é também um principal ponto turístico aqui de Poços de Caldas. O pessoal vai ali fazer passeios, né, com escuna e também pedalinhos, e o pessoal do remo comemora porque eles querem a represa sempre cheia para poder praticar aí o remo nas águas aqui em Poços de Caldas. Tá ok? Mas tem um porém, gente. Se por um lado a represa do Bortolã tá legal, o volume tá bom, para o outro a represa do Cipó, que também é um importante reservatório aqui de Poços de Caldas, responsável até pelo abastecimento de água aqui na cidade, ele está em situação crítica. O volume de água oscila aí entre 54% de novembro do ano passado, que foi um período crítico, e agora ele está, deixa eu confirmar aqui qual que é o volume agora. Perdão, em novembro ele chegou a 29% do volume útil de água, a represa do Cipó, e agora está apenas com 56% da sua capacidade, ou seja, um pouco mais da metade, né, da capacidade do volume, que deveria ser 100%, mas infelizmente está com 56% mesmo com as chuvas dos últimos dias. Enquanto a represa do Bortolã está legal, está cheia, na represa do Cipó a situação é bastante diferente, tá ok? Bom, é isso aí. Agora a conversa é com ele, o papo é com ele, Ailton Fonseca, que traz pra gente as novidades do esporte aqui em Poços de Caldas e também pelo Brasil com a Copinha de São Paulo. Ailton, como é que foi aí, como é que foram os jogos de ontem? Muito boa tarde a você, Rony Bispo, boa tarde a todos. E nós vamos começar falando hoje sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, até porque, como eu disse, nós já estamos aí em umas fases afuniladas. A grande final será no dia 25, que é o aniversário de São Paulo, e daqui para lá são jogos aí dia sim, dia não. E os resultados de ontem foram os seguintes, vamos aí acompanhar os jogos. O Grêmio bateu o Chapecoense por 4-0,
O Atlético Mineiro venceu o São Bernardo por 4-1. O Água Santa acabou perdendo para o Avaí por 2-1. O Goiás venceu o Palmeiras 1-0. O Coritiba passou pelo São Bento 1-0. Cruzeiro e Oeste empataram em 0-0 e aí o Cruzeiro acabou perdendo nos pênaltis por 3-1. A Itapirense acabou perdendo também para o Vasco da Gama por 1-0. E o São Paulo eliminou o Santa Cruz do Recife por 2-0. Nós vamos trazer agora os principais gols dessa rodada. Nós vamos começar aí com o gol da vitória do Atlético sobre a equipe do São Bernardo por 4-1. O Galo Mineiro fica agora com uma única equipe remanescente, o que sobrou aí dos participantes, né? O Atlético fazendo aí seu primeiro gol em uma bola, uma trama de cabeça, né, dentro da área, 1-0 aí pro Galo. O segundo gol saiu também pelo lado esquerdo, o cruzamento e um aproveitamento na bola ali, praticamente na marca do pênalti, né? Ficando aí o segundo gol. O terceiro gol do Galo, aí, na verdade, nós estamos vendo o gol do São Bernardo, né? O São Bernardo fazendo o gol de honra. E o Atlético, aí no terceiro gol, um aproveitamento de centroavante mesmo, né, dentro da área. E o quarto e último gol do Galo, uma bola que começou pelo lado esquerdo, a trama na entrada da área e o aproveitamento aqui pelo lado esquerdo. Então, 4-1 para a equipe do Atlético diante do São Bernardo. Nós já estamos vendo o Grêmio 4, Chapecoense 0. A Chape eliminada na competição e o Grêmio, né, que é uma grande equipe, fazendo 4-0, não dando chance alguma para o time de Chapecó. O Grêmio que é tido como um dos fortes candidatos à conquista do título, nesse placar de 4-0, um time que tem uma qualidade técnica, goleiro fazendo lambança aí, e o aproveitamento do atacante gremista, né, que, como eu estava dizendo, são jogadores da mais alta qualidade técnica, muitos deles nós vamos ver brilhando no time principal do Grêmio num futuro não muito distante. Agora, o Água Santa e Avaí. Um para o Água Santa, 2 gols para o Avaí. Aí nós estamos vendo o primeiro gol do Avaí, aliás, foi do Água Santa, o Avaí agora buscando o gol de empate, uma bonita finalização de pé canhoto, e o gol da vitória, né? O jogador entrou driblando e tirou do goleiro, fazendo o segundo gol da virada do Avaí. O outro jogo, o Goiás acabou eliminando o Palmeiras. Aí hoje, muita gozação na internet, né? Faz parte, né? Claro que a gente não está aqui para crucificar ninguém, mas se esperava mais da equipe do Palmeiras e foi numa cobrança de pênalti que o Goiás fez o gol da vitória 1-0. Esse jogo que nós estamos vendo agora é esse gol do Vasco, diante da Itapirense. O Vasco da Gama eliminando o time de Itapira aqui no leste paulista, fazendo aí esse gol 1-0, levando o time da Estrela Solitária à próxima fase. Esse jogo terminou 0-0 entre São Paulo, entre Cruzeiro e Oeste. Aí nós vimos o desperdício do pênalti do Oeste e o gol da vitória, né, do Cruzeiro e o gol da vitória do Oeste. Então, 3-1 nos pênaltis, o Oeste classificado. Aí nós já estamos vendo os gols do São Paulo na vitória diante do Santa Cruz. O São Paulo, que é outra equipe que vem sendo apontada como uma das fortes candidatas à conquista do título. Então, São Paulo ganhando aí do Santa por 2-0 e o tricolor do Morumbi, o tricolorzinho, chegando à segunda fase da competição. Então, nós vamos lembrar que hoje teremos aí alguns jogos. Um jogo que está acontecendo nesse momento, daqui a pouco o Rony, inclusive, vai trazer o momento dele, como é que está o resultado, né? Ele está acompanhando aqui do lado, mas enquanto isso eu quero informar que os demais jogos serão logo mais à tarde e à noite. O Atlético Paranaense enfrentando o Taboão da Serra, o Red Bull Brasil já pegando o Internacional de Porto Alegre e o jogo da noite, né, 21h45, o Mirassol jogando contra a equipe do Corinthians. E amanhã os demais jogos que complementam a rodada. Avaí e Oeste jogando o Avaí
o remanescente catarinense aí que está buscando o seu primeiro título na história da Copinha. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro, é um confronto de grandes equipes do futebol brasileiro na categoria. O Goiás pegando o Vasco da Gama e o São Paulo jogando diante do Coritiba. Esses outros jogos, então, amanhã, para complementar essa fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E nós vamos falar agora da prova ciclística da comarca. É uma prova ciclística tradicional aqui em Poços de Caldas, no próximo dia 19, neste domingo, inclusive com transmissão da Virando TV, vai acontecer a tradicional prova ciclística. É a 61ª edição, que é tradicional, né? Faz parte, inclusive, do calendário da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas. E o evento é organizado aí pela Federação Paulista de Ciclismo e é válida também como primeira etapa da 41ª Média Paulista de Ciclismo. São esperados aqui em Poços de Caldas mais de 400 competidores, a exemplo do que já aconteceu, inclusive, no ano passado. A largada e chegada acontece na Avenida Francisco Salles, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, sendo que os ciclistas percorrem a própria Francisco Salles, sobem a Assis Figueiredo, de onde viram para a Rua Pernambuco. O trajeto inclui ainda a descida da Rua Amazonas e voltando novamente à Avenida Francisco Salles. As categorias são Elite, Juvenil, Feminino, Sênior A e B, Master A, B e C, e por conta da prova, além das ruas incluídas no trajeto que eu lembrei agora aqui, também serão interditadas entre as 8 da manhã e a 1 da tarde, trechos da Rua Minas Gerais, da Goiás e da Mato Grosso. Haverá uma equipe médica para qualquer necessidade, além de agentes de trânsito para cuidar e orientar a todos aqueles que estiverem circulando ali pela região. As inscrições poderão ser realizadas até 15 minutos antes da largada da primeira bateria e para inscrição basta que o atleta leve 1 quilo de alimento não perecível. Só não leve sal, que o sal ele pega umidade e acaba não sendo aproveitado. Então, nós falamos aqui da prova ciclística da comarca e lembrando novamente, a Virando TV vai transmitir com câmeras espalhadas em todo o circuito. Vai ser uma transmissão, eu acredito, tão bacana quanto foi a prova pedestre que a Virando TV realizou agora há alguns dias, inclusive, a 100 Silvestre, que já virou tradição também aqui em Poços de Caldas. E também já estamos anunciando desde já a 30ª Volta ao Cristo Unimed, que será no dia 25 e no dia 26, aliás, e também com transmissão da Virando TV, com câmeras em todo o circuito, e você, inclusive, nós vamos chamar agora o Minuto da Volta ao Cristo Unimed. Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Sandi. Hoje vamos falar da corrida Volta ao Cristo e como se preparar para ela. Uma das primeiras coisas que tem que se fazer é uma avaliação médica, para saber como você está para participar de uma prova tão desafiadora, que é a Volta ao Cristo. Algo importante também na preparação é cuidado com a sua alimentação e hidratação nos dias que antecedem a prova. E como última dica, recomendo a todos os atletas a buscarem um fortalecimento físico, treinar bastante a região do core, joelhos, tornozelo, panturrilha, que é uma parte que vai exigir bastante na prova, para você terminar uma prova bem e curtir todo o ano aí, fazendo outras provas também. Legal, diariamente você vai receber aqui na Virando TV todas as informações aí sobre a 38ª Volta ao Cristo Unimed. E por hoje é só, meu caro Rony Bispo. Eu queria só dar no finalzinho aqui, Rony, falar da Caldense, porque ontem aconteceu uma reunião entre a diretoria da Caldense e os organizadores esse grupo que administra o futebol da Caldense. O presidente Rovilson Jesus esteve lá no CT, juntamente com o Serginho Maracanã, que é diretor de futebol, e eles fizeram puxaram a orelha, vamos dizer assim, do pessoal do futebol da Caldense. E no final da reunião chegou-se à conclusão que vão efetuar 4 contratações. Seria um zagueiro,
um lateral esquerdo, um meio-campista e um atacante, que aliás já está praticamente contratado. Outro dia a gente anunciou aqui a chegada de mais um atacante. Então é isso. Então um grande abraço para você, Rony, e amanhã nós estaremos de volta aqui falando muito mais sobre o esporte. Até lá. Tá certo, é isso aí, Ailton, obrigado pelas informações. Olha, você pediu para a gente dar o resultado do jogo entre o Londrina e o Botafogo. Olha, a gente tá nos minutos finais do segundo tempo, pelo jeito vai dar prorrogação, mas a partida está empatada em 1-1 entre o Londrina e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, vamos aguardar aí, pode ser que dê prorrogação, e aí a gente vai ficar esperando aí qual será aí o time que vai passar para a próxima fase. Amanhã o Ailton traz o resultado dessa partida para vocês, tá ok? A gente vai ficando por aqui, um abraço ao pessoal que nos acompanhou, o Orestes, que está aqui nas nossas redes sociais, a Gislene Santana, o Jorge Moreira lá de São Carlos, o Marcelo Salles também da Caldense acompanhando a gente aqui, enfim, vários amigos aí, nossos web seguidores, web espectadores, né? Essa é o novo nome aí do pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, que assiste TV web aqui na TV, na Virando TV, tá ok, gente? Então é isso, por hoje é só, continue acompanhando as nossas notícias aqui no Virou Notícia, Virando TV e também no postoscom.com, onde a gente tem essa parceria aqui com o pessoal da Virando TV, que você acompanha as notícias aqui de Poços de Caldas e também lá no nosso portal postoscom.com e na nossa página no Facebook. Boa tarde para você, amanhã a gente está de volta, aproveite bem a sua quarta-feira. Até lá!